leitura dos evangelhos, especialmente aqui no Evangelho de Lucas, nos evidencia, nos mostra, para qualquer um que saiba ler português, não precisa de nenhum mistério na leitura, mas mostra o tipo de relação tranquila, leve, de Jesus com aqueles que os religiosos e os reis do exemplo e os tutores das morais diziam que eram os pecadores, os perdidos, os marginais, os cidadãos a priori do inferno, conforme a religião sempre tratou o outro, com regular intolerância, juízo e sentença. Só um idiota que pretenda se alienar de todo da verdade pensará de outra forma. No geral, a atitude prevalente sempre foi essa na história. E em relação a Jesus, essa é a atitude que eu diria, com exceção de 1, 2, 3 indivíduozinhos, no todo, ela generaliza o pacotão inteiro dessa potestade que se sente representante de Deus na terra, mesmo na presença do Filho de Deus. Assim eles se sentem, assim se comportam. E o matam. Matam, porque a religião sempre matará Jesus. Sempre matará o Evangelho. Ela não aguenta, ela não suporta, ela mata. Porque senão ela perde o seu sentido. A religião precisa ser o Deus de si mesmo. Ela precisa representar a Deus dando as cartas que ela quer que, em nome de Deus, se dê na terra. Para que ela tenha poder sobre os homens. E representação política e econômica. É tudo uma questão de poder, de lugar, de posição, de importância, de vaidade, de soberba, de arrogância. Não pense outra coisa, é isto, é só isto. Pois bem, Jesus não cabe nisto. Por isso o Sinédrio de Israel não podia acolhê-lo. Quando o recebeu foi para julgá-lo, sentenciá-lo e matá-lo. A questão é, se o deixarmos, todos o seguirão, e o que será de nós? Perderemos o nosso lugar, o nosso poder. E o Evangelho não filosofa sobre as motivações desses caras da religião contra o Evangelho. O Evangelho diz o tempo todo, por inveja o entregaram, por inveja. Os sentimentos são os mais básicos, são os menores. Não tem nada grande em lugar nenhum, tudo é diabólico mesmo. É inveja, é arrogância, é soberba, é lugar, é fama, é posição, é poder. Pois bem, esse pessoal, dizendo e pensando que estava blasfemando contra Jesus, deu a ele um dos mais lindos títulos que se poderia ter dado. O profeta Isaías, por exemplo, titulariza o Messias de maneiras e formas lindíssimas. O seu nome será, como ele diz, Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Que coisa maravilhosa. Ele será como uma tempestade, um refúgio na tempestade. Ele será como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Ele será como um refúgio alto no lugar da angústia e da tribulação. Tantas foram as designações de exaltação do significado de Deus encarnado entre nós, feita pelos profetas antes de Jesus, mas nenhuma delas, a meu ver, alcança a beleza que o insulto da religião, que a blasfêmia assim pensada e dita com esse coração blasfemo pela religião, porque a blasfêmia não é feita de palavras, é feita de intenções.
Mas essa designação que eles entenderam que era a mais perversa de todas, soa ao meu coração como uma das glórias que a humanidade mais pode tomar como privilégio pessoal na sua relação com Deus. E que designação é essa? É quando eles dizem: este aqui é um glutão, um bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Glutão, bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Quando a religião quer falar mal de alguém que é de Deus, em geral ela usa esses mesmos recursos. Um glutão significando um descontrolado, um exagerado, um indivíduo dos extremos, um insaciável, um cara que não se contenta, que não é moderado, que não é módico, o glutão. Bebedor de vinho é um indivíduo que se permite algumas alterações de consciência, querendo com isso significar que a pessoa não tem autocontrole. É um modo de dizer: não tem autocontrole. Não vá com ele porque ele vai fazer uma loucura, ele não tem autocontrole. E uma outra coisa que eles gostam muito de dizer, que a predileta, é amigo de pecadores. É um liberal amigo de pecadores. Que coisa mais preciosa saber que Jesus não contestou nada disso. Ele até brincou, contou uma historinha: compara vocês a meninos insatisfeitos, nada atende vocês. Que veio João Batista, que não comia, não bebia, vivia no deserto, não ia na casa de ninguém, não frequentava banquete. Vocês disseram: tem demônio. E vim eu, filho do homem, alegre, abraçante, inclusivo, misericordioso, sincero, próximo, sociável. E vocês dizem: eis aí um glutão, bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. E andou na direção dos pecadores e se tornou cada vez mais amigo deles, mostrando que ele de fato é amigo de pecadores. A cruz é a maior manifestação da amizade de Deus por pecadores. Morreu entre ladrões, malfeitores. Esteve com eles na sua morte. E morre por todos. Aquele que não teve pecado, Deus o fez pecado por nós. Paulo diz em Gálatas que ele foi pendurado no madeiro, porque estava escrito: maldito é todo aquele que for pendurado em madeiro. E ele foi pendurado no madeiro de acordo com a concepção antiga, para que se cumprisse aquela escritura. E para que ele fosse a representação arquetípica final daquele que leva sobre si a maldição de todos. Isso é ser amigo de pecadores. Como, por exemplo, Paulo, que entendeu isso mais do que a maioria das pessoas, diz aqui em Romanos, para a gente, sem hesitação, quando afirma que por gente boa, por um amigo, por gente do bem, pode ser até que alguém se anime a fazer alguma coisa. Mas foi diferente com ele, porque Paulo diz: porque Cristo era amigo de pecadores. Sim, ele foi o nosso amigo, quando nós ainda éramos apenas fracos, débeis, sem querermos nada com nada. Ele diz que era no tempo que nós éramos inimigos de Deus. Ele morreu a seu tempo por mim, por nós que éramos entes da impiedade, do desamor, da vingança, da raiva, do ódio. Ora, dificilmente alguém morreria por um justo. Dificilmente por uma pessoa boa alguém chega e diz: deixa eu tomar o lugar dele. Mas pode ser que por uma pessoa super maravilhosa alguém ainda se anime a morrer, por entender que a sobrevivência daquela pessoa seja melhor para a coletividade do que a dela própria, se ofereça para fazer essa substituição.
Mas conosco, em relação a Jesus se tornar amigo de pecadores e morrer por pecadores, não foi assim. Foi o oposto. Foi extremo. Foi a glutonaria divina, foram os excessos divinos. É porque Deus é um exagerado. Ele é um exagerado. Ele prova o seu próprio amor para conosco, para comigo, que sou ímpio, pecador, pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por mim, Caio Fábio de Araújo Filho, sendo eu inimigo de Deus, pecador, antagonista. Ora, se ele fez isso quando eu não queria nada com ele e vivia contra o Evangelho no meu coração, logo, muito mais agora, quando lúcida, conscientemente e pela fé, eu sei que sou justificado pelo seu sangue que está sobre mim, muito mais agora eu serei salvo de qualquer ira, de qualquer medo, de qualquer perigo, porque se ele morreu por mim, morreu contra meu ódio, morreu me abraçando-me na minha revolta, sendo eu inimigo, é porque ele é amigo de pecadores. Ora, se ele é amigo de pecadores vivendo no pecado, quanto mais amigo ele não é de gente que agora, se deixando seduzir pelo amor desse que é amigo de pecadores, se deixam justificar pelo seu sangue, transformam-se na sua consciência, na sua decisão de uma nova vida. Esses, claro, serão salvos de todo e qualquer juízo e ira, porque se sendo eu inimigo, ele se reconciliou comigo, porque ele é amigo de pecadores, tanto mais estando eu já reconciliado, não me colocará ele salvo de toda a ira, de todo juízo, de toda e qualquer coisa. É claro que sim. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus, você está entendendo? Quando você era inimigo, unilateralmente, não como diz o Edir Macedo, que Deus só age por obrigação, não, ele age por graça. Unilateralmente, você não está vendo aqui que é tudo por graça? Quando nós éramos inimigos, nós fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho. Muito mais estando hoje reconciliados pela fé, crendo e conscientes acerca de que já está tudo feito, nós não seremos então salvos pela sua vida para provarmos toda a graça, toda a segurança, todo o perdão? E não apenas isto. Mas olha, nós também nos gloriamos no Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem nós recebemos toda a plenitude de reconciliação com Deus, porque Ele é amigo de pecadores. Agora, o que acontece no coração de alguém que chega até aqui, esse ponto, na vida? Tem que haver um salto de consciência maior quando você entendeu isso que eu acabei de expor de maneira hiper simplificada. Olha o salto. É esse que Jesus nos anuncia aqui. A gente acabou de vir de Romanos 5. E agora eu estou em João 15. Quando Jesus diz, verso 13, vou começar do verso 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Paradigma de amor é o meu, que é um amor macho, é um amor de decisão, de escolha, de consciência, de prática do bem, não de romancezinho afetivo com a existência. É de decisão do bem, querendo ou não querendo, gostando ou não gostando, é amar o inimigo, orando pelo que nos persegue e indo adiante. Esse é o amor que eu quero que vocês tenham uns pelos outros, pela vida. E que tem também a coragem valente do sacrifício. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Ora, ele deu a vida em favor dos seus inimigos. Dos seus amigos,
São esses que Paulo diz que já estão reconciliados pela fé. E ele diz que nós nos mantemos neste estado de amizade para com ele, uma vez que ele é amigo de pecadores e vai ao alcance e ao encontro de pecadores e nos comove, nos constrange na direção desse amor que ele pede que a gente viva e pratique uns pelos outros, que não é modinha, nem idiotice, nem é pieguice fraternalista. Ele diz: ora, vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Quando você chega nesse ponto de saber que, sendo inimigo, ele se reconciliou, que tudo provém dele, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, que ele nos amou primeiro, que a nossa suficiência vem de Deus, que a gente recebe graça sobre graça, que é favor imerecido, é ação divina em favor de inimigos. E ele se reconcilia unilateralmente. Uma vez crendo nisto, sabendo disto, como você diz que crê, que sabe, o que é que lhe resta? O que é que lhe resta? Me resta tornar-me amigo dele. Porque meu amigo ele tem sido. A cruz é a prova de que ele é amigo de pecadores. Agora, a minha obediência é a prova de que eu me tornei amigo dele. Que ele é meu amigo, eu não tenho a menor dúvida. Eu quero é me tornar amigo dele. Ele disse: vocês se tornam meus amigos se fazem o que eu mando. Se vocês fazem o que eu mando, vocês se tornam meus amigos. Eu amo de eternidade a eternidade. Eu amei primeiro não para fazer a primeira jogada, o primeiro movimento. O meu amor é o primeiro e é o último. O meu amor é o alfa e é o ômega. Isso não está em questão, está feito, está consumado. Ninguém retira mais o que está posto, isso foi feito. Agora, se eu quero usufruir esse benefício, essa porta aberta, esse banquete, essa alegria, esse convite, se eu quero fazer parte dessa festa, dessa dança, dessas bodas, desse perdão, dessa amizade, se eu quero viver nesse jardim de Deus, desse jardim de Alá, nessa nova Jerusalém, no que quer que você queira utopizar e trazer para dentro do coração como experiência de vida abundante de Jesus em você e do amor de Deus borbulhante e da alegria de ser, se eu quero usufruir o que por mim está feito unilateralmente, chegou a minha hora de me tornar amigo dele. E eu me torno amigo dele se eu faço o que ele manda. O que é que ele manda? Que eu ame o próximo. Esse é o mandamento. Não é que eu raspe a cabeça, que eu mergulhe 7 vezes, não é que eu derrame 2 galões de azeite na cabeça, ou que eu traga a água do Rio Jordão todo poluído para dar para o povo pobre aqui pensar que cura. Nada disso. Ele só quer que eu ame. E ame a você. Porque ele diz: como é que você vai me amar a mim se você não vê? Assim é muito fácil, né? Só gogó. A única maneira de eu ver que você me ama é se você ama o seu próximo. O seu próximo é um problema, então ame. O seu próximo pode ser inimigo, ame. O seu próximo pode ser amigo, ame. O seu próximo pode ser filho, ame. O seu próximo pode ser um órfão, adote. O seu próximo pode ser sua mulher, cuide bem. Pode ser seu marido, trate com amor. Esse é o mandamento dele. Você acha que é pouco? É a vida toda, cobre a vida toda. Não precisa ir a lugar nenhum, templo nenhum. Não precisa se curvar diante de nicho nenhum, de shrine nenhum. Não precisa orar 5 vezes ao dia, nem jejuar 3 vezes por semana. Basta viver assim. E aí eu me torno amigo dele. Me torno amigo dele. Vocês se tornam meus amigos quando fazem o que eu mando. E o que eu mando? Que vocês se amem uns aos outros como eu amei vocês e amo vocês. O meu amor é manifesto no Evangelho. O mandamento do amor no Evangelho, do perdão, da graça, da reconciliação, da verdade, da justiça, da sinceridade, do sim, sim, não, não, das bem-aventuranças, tudo isso é amor. Tudo é amor.
Se vocês dão esse passo, aí eu já nem chamo mais a vocês de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas aí eu passo a chamar vocês de amigos, porque eu vou começando a contar, a revelar-me. Tudo quanto eu ouvi do meu Pai eu vou dando a conhecer. Vocês vão crescendo na minha intimidade, na intimidade de Deus. Vão crescendo no significado da vida, na percepção da glória, no gozo antecipado do galardão de ser meu. Não fostes vós que me escolhestes a mim, nunca. Vocês eram só pecadores. Fui eu que escolhi a vocês e vos designei hoje para que vocês vivam e deem fruto. E o fruto de vocês seja fruto de amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, que é o único fruto que permanece, a fim de que tudo quanto, frutificando assim, obedecendo e mostrando a obediência na frutuosidade do ser, a fim de que tudo quanto vocês peçam ao Pai, o Pai conceda a vocês. É isto que eu mando, só isto, que vocês se amem, se perdoem, se tolerem, sejam misericordiosos com todos os homens, com todos os seres humanos, se vocês querem ser meus amigos, porque amigo de vocês eu sou. Jesus suscita amigos hoje aqui. Permite que milhares que foram salvos pela tua amizade por pecadores tornem-se hoje amigos do Senhor, amigos de Deus em Cristo Jesus. Faz esse milagre acontecer e o mundo de cada uma dessas pessoas vai se transformar. É o que eu te peço agora, em nome de Jesus.